Bom dia, irmãos. Bom dia para você que está me ouvindo agora. Bom dia para você que vai ouvir na gravação, né, do vídeo. Estou muito feliz de estar aqui e a gente está lendo esse livro, estamos estudando esse livro, né, do John Bevere, que é A Isca de Satanás. Né? Hoje a gente está no capítulo 7 e tem sido uma bênção assim, acompanhar todas as aulas, todos os capítulos. Tem sido muito bom, a gente tem aprendido muito, né? Eu tenho aprendido muito sobre a armadilha da ofensa, né? Que o livro fala sobre isso e desenvolve muito bem. E a gente hoje vai estar vendo o capítulo 7, que é a pedra solidamente assentada. Mas antes, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Pai, por esse dia, por esse domingo. Muito obrigada pela Tua palavra. Que a Tua palavra, meu Deus, possa fortalecer as nossas vidas, possa nos transformar, em nome de Jesus. Que nós sejamos transformados, meu Deus, pela Tua palavra. Pai, fala através da minha vida, usa a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, fala com cada coração individualmente, o que cada pessoa precisa ouvir. Traz as respostas aos corações. Pai, traz para que a gente possa ter mais maturidade, crescimento espiritual. Em nome de Jesus, que possamos amadurecer espiritualmente. Possamos ser crentes maduros, crentes fortes, firmados na Tua rocha, firmados na Tua palavra. Que não sejamos aquela casa construída na areia, mas que sejamos a casa construída na rocha, que é o Senhor. Em nome de Jesus, que as nossas vidas estejam firmadas na Tua palavra. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, espírito de revelação da palavra na vida de cada pessoa que está ouvindo agora. Espírito de revelação da palavra, de sabedoria, de entendimento, em nome de Jesus, para que todos nós possamos compreender a Tua palavra no nosso coração e possamos praticar e obedecer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, gente, o capítulo 7 é a pedra solidamente assentada. Então, a gente vai ler Isaías 28:16, que diz assim: Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê não foge. Então, Isaías diz aqui, aquele que crê não foge. Uma pessoa que foge ou que age precipitadamente é uma pessoa instável, porque suas atitudes não estão bem fundamentadas. Né? Ela é facilmente abalada e influenciada pelas tempestades, pelas perseguições, pelos problemas. Né? Isso que o autor inicia, né, esse capítulo falando isso. E Simão Pedro, tem a história aqui de Mateus 16:13, que Jesus, ele perguntou para os discípulos assim: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem as pessoas falam que eu sou? Né? Aí Simão Pedro, ele esperou todo mundo falar. Os discípulos falaram, né? Eles falaram um monte de coisa, eles ficaram empolgados para falar. Eles falam que você é isso, eles falam que você é aquilo, que é um profeta, que não sei o quê, falam várias coisas, né? Aí, quando eles terminaram de falar, Jesus esperou eles terminarem, e aí no versículo 15, Jesus pergunta: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí eles ficaram calados. Eles estavam tão empolgados falando, de repente eles não tinham o que dizer. Eu acho que eles nunca tinham feito essa pergunta: quem Jesus é para mim? Eles nunca tinham pensado nisso, né? Nunca tinham se perguntado, e por isso eles não tinham uma resposta, né? E aí Jesus, ele fez, John Bevere fala que Jesus fez o que ele sabia fazer muito bem, que é detectar o coração das pessoas através de uma pergunta. Ele perguntava as coisas para as pessoas e aí, na hora, ele percebia como que estava o coração da pessoa pela resposta que ela dava. E aí ele levou os discípulos a um entendimento real do que eles sabiam e do que eles não sabiam. Eles estavam se alimentando das especulações dos outros
em vez de definirem em seus próprios corações quem Jesus era para eles. Às vezes a gente escuta muito o que as outras pessoas falam sobre várias coisas da vida, né? Mas Jesus, ele quer que a gente escute o que ele acha, né? O que ele quer para nós. E que a gente pense assim, o que Deus quer para mim? O que Deus acha disso? Aí Simão Pedro, ele respondeu, né? Eu me perdi aqui, só um minutinho, gente. Ele que foi o capaz de responder, né? Ele falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, só Pedro falou isso. Nenhum dos discípulos falou nada. Só Pedro que falou isso. Então Jesus respondeu para Pedro, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então foi Deus que revelou o que Pedro falou. Jesus, ele explicou para Simão Pedro a fonte da revelação que ele teve, né? Simão não recebeu esse conhecimento porque ele ouviu a opinião dos outros. Ninguém tinha falado isso. Deus falou diretamente com Simão Pedro, né? Ele tinha muita fome pelas coisas de Deus. Era ele quem fazia a maioria das perguntas para Jesus. A gente conhece, né, as histórias. Pedro foi o único discípulo que andou sobre as águas. Os outros discípulos, eles só observavam. Os outros 11, eles podiam muito bem ter falado, Jesus, eu quero ir também. Jesus, me leva também. Eu quero ir e ter pulado e ter ido igual a Pedro. Mas não, só ele que teve essa atitude, né? Ele era uma pessoa que não se contentava com a opinião dos outros. Ele queria ouvir diretamente da boca de Deus. Em 1 João 2, versículo 17, diz assim, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, ela também vos ensinou. Então, nesse versículo a gente vê que a unção estava ensinando Simão Pedro. Foi a unção de Deus que ensinou. Quando a gente recebe um conhecimento revelado por Deus, ninguém pode nos influenciar. Amém? Em Mateus 16, 18, deixa eu achar aqui. Mateus 16, 18 diz assim, sobre esta pedra de conhecimento revelado por Deus, essa versão aqui do livro, ele colocou dessa forma, sobre esta pedra de conhecimento revelado por Deus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, assim, a gente vê claramente que existe uma pedra solidamente assentada na palavra de Deus revelada. Nesse caso, foi a compreensão de Pedro de que Jesus era o Filho de Deus. Então, John Bevere conta que ele sempre fala para as pessoas, quando ele está pregando, quando ele vai nas igrejas, né? Ele contou nesse capítulo que ele sempre fala para as pessoas, para elas ouvirem a voz de Deus na voz dele, né? Ouçam a voz de Deus dentro da minha voz, ele fala. Porque, às vezes, quando a gente está escutando uma palavra, tem coisas que Deus fala com a gente, que às vezes o pregador nem está falando exatamente sobre aquilo, mas tem uma área da nossa vida assim que Deus ilumina com aquela palavra, aí na hora vem uma revelação, nossa, eu preciso fazer isso, nossa, eu preciso obedecer a Deus, assim, assim, assim. Às vezes é uma coisa diferente do que a pessoa está falando, mas é a voz de Deus, né, falando através daquela pessoa. Então a gente tem que prestar muita atenção quando a gente está ouvindo uma pregação, quando a gente está lendo um livro, quando a gente está lendo a Bíblia. A gente tem que prestar atenção quais palavras que são iluminadas no nosso espírito quando a gente está ouvindo. O John Bevere fala, são palavras ou frases que explodem em nosso espírito. Essa é a palavra que Deus está revelando a nós. E Jesus disse que a igreja seria edificada sobre a palavra revelada e não apenas sobre versículos decorados ou um conhecimento intelectual sobre a palavra. É isso que a gente vê aqui. E no Salmo 119, 130, nós vamos ler agora, diz assim,
A revelação da tua palavra esclarece e dá entendimento ao simples. O que a gente vê aqui nesse versículo é que a revelação da palavra não é a palavra simplesmente, mas é a revelação. É a sua palavra em nossos corações e não em nossas mentes que ilumina e esclarece. Essa palavra iluminada em nossos corações é a pedra sobre a qual Jesus disse que a sua igreja seria edificada. Amém? Jesus comparou a palavra revelada a uma pedra, que significa estabilidade e força. Pedra significa isso, né? Estabilidade e força. Então, a gente lembra aqui da parábola das duas casas, né? Que um construtor construiu sua casa sobre a areia e o outro construiu sobre a rocha. O que construiu sobre a areia, veio a tempestade, veio chuva, veio, né, tudo muito forte e aquela casa foi destruída. Agora, a casa que foi construída sobre a rocha, veio tempestade, veio vento, veio chuva, com força, né? A Bíblia, Jesus conta que era com força que vinha. E aquela casa não foi destruída. Então, uma pessoa que não está estabilizada ou fundamentada na palavra de Deus revelada é um forte candidato a se deixar levar pela tempestade da ofensa. A ofensa é o tema central desse livro, né? E uma pessoa que não está firmada na palavra revelada no coração dela, ela pode até conhecer versículos, a palavra de Deus, pode ir para a igreja durante muitos anos, como a Beta falou muito bem no domingo passado, né? Não é o simples fato de conhecer a palavra que vai fazer diferença na nossa vida, mas é aquela palavra revelada no seu coração, que te transforma, que fala, nossa, eu preciso mudar minha atitude, eu vou fazer diferente, eu vou fazer o que a palavra está falando. A palavra está mandando eu ter fé, então eu vou ter fé mesmo. Não fica só na teoria, sabe? A palavra está mandando eu me alegrar, então eu vou me alegrar de verdade. Né? Então isso é a palavra revelada no nosso coração. Quem está firmado nisso é esse construtor, é como aquele construtor que construiu a casa sobre a rocha. Se a gente agir assim, nada vai nos abalar. Amém? A palavra de Deus revelada, ela é a rocha firme sobre a qual devemos construir as nossas vidas, nossos ministérios. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Qualquer decisão que a gente vai tomar, escolhas importantes, né, que a gente vai fazer, a gente sempre tem que estar buscando qual é a palavra de Deus para a minha vida. Será que Deus está me guiando para isso? Né, buscar a direção de Deus para tudo na nossa vida. E John Bevere, ele conta que ele conhece muitas pessoas que já estiveram em uma equipe ministerial ou uma igreja por curto período. Ele conta que ele conhece várias pessoas que ficam numa igreja um tempo, aí sai, vai para outra porque ficou chateado com alguma coisa na anterior. Aí fica um pouquinho, acontece alguma coisa, a pessoa se ofende, vai para outra, vai para outra, vai para outra. As pessoas vão para várias igrejas, várias equipes, e ele diz que sofre quando ele vê que as pessoas são guiadas pelas dificuldades e não pela direção de Deus. Eu achei isso muito interessante que ele falou. A dificuldade guia as pessoas, não a direção de Deus. Não tá difícil isso aqui, eu vou sair, né? Não, vou fugir. Igual a Beta também falou domingo passado. Fica fugindo da realidade, né? E aí ele fala que tem pessoas que falam, é aqui que Deus me quer por enquanto. Se as coisas ficarem difíceis, elas já têm um plano ali de já sair, já ir para outro lugar. Já tem uma rota de fuga, que ele fala, né? Elas não têm fundamentos sobre os quais se firmarem nos novos lugares para onde elas vão. Então, as tempestades podem facilmente levá-las até o novo porto. É só vir uma dificuldadezinha, uma discordância, eu não acho que é assim, eu não acho que é assado, vou sair. Né? Essas pessoas são levadas pelas tempestades. E não só, eu vejo que não é só nessa questão de igreja, mas também tem muitas pessoas que deixam de servir a Deus, de ir para a igreja, de ser cristãs, né? Por conta das dificuldades. As dificuldades arrastam elas e aí elas vão embora. Não quero saber de Deus, não quero saber de igreja, estou muito decepcionado, Deus não fez o que eu queria, né? E aí é isso que ele fala, que são pessoas que se tornam fortes candidatos para cair na armadilha da ofensa. Então a gente precisa hoje avaliar o nosso coração.
as nossas motivações. Quando eu estava lendo esse capítulo, veio essa palavra no meu coração. Quando a gente vai servir a Deus na igreja, eu acredito que quem está aqui me ouvindo serve a Deus na igreja, né? A gente tem que avaliar a nossa motivação. Por que que eu sirvo a Deus na igreja? Por que que eu canto no louvor? Por que que eu toco no louvor? Por que que eu ajudo a arrumar a ceia? Por que que eu trabalho no Mulher Ideal? Por que que eu ensino a palavra na igreja? Por que que eu ajudo os pastores nisso ou aquilo? Por que que eu dou aula para as crianças? Por que que eu dou aula para os adolescentes? Por que eu faço isso? Eu queria que você se perguntasse agora. Meu Deus, por que que eu faço as coisas que eu faço para Deus? Porque o que acontece? Se você fizer esperando um elogio, por exemplo, você vai lá dar aula na salinha das crianças, né? Aí você fica esperando a pastora Celina vir dar um tapinha nas suas costas. Ô, fulaninho, que bênção que você tá dando aula para as crianças. Oh, que bom que você tá aqui, glória a Deus. Se você fica esperando isso, o dia que ela não falar, ou que o pastor Jorge não falar, você vai ficar chateado. Poxa, não falaram que eu tô, não elogiaram que eu tô servindo. Ou então, vou dar um exemplo que eu canto no louvor, né? Aí eu fico esperando que as pessoas venham falar: nossa, Mariana, você é o rouxinol do Senhor. Que coisa linda você cantando. Aí o dia que as pessoas não falam, eu vou ficar chateada, vou ficar frustrada. Se essa for a minha motivação para servir a Deus, o elogio, o reconhecimento das pessoas, gente, qualquer tempestade vai me derrubar. Qualquer dificuldade, qualquer discordância vai me derrubar. E eu vou me ofender, vou ficar chateada. São exemplos que eu falei aqui, assim, né? Simples, mas muitas vezes, gente, acontece isso. As pessoas criam expectativas servindo a Deus, criam expectativas de que de alguma forma as coisas vão ser feitas todas do jeito dela, e que se tiver alguém que discorde, que pense diferente, ela simplesmente pega as coisinhas dela e vai embora. Não vou mais para essa igreja, não vou mais para essa equipe. E a gente não pode servir a Deus assim. Isso é a gente fundamentar a nossa vida sobre a areia. A nossa motivação tem que ser o quê, gente? Agradar a Deus. Senhor, eu quero te servir, porque eu quero te agradar, eu quero ser útil na igreja, eu quero fazer o que precisa ser feito, não importa se está aparecendo, se não está aparecendo, se ninguém está vendo, se todo mundo está vendo. Às vezes também a gente tem que fazer coisas que todo mundo está vendo e é difícil, né? É muito difícil às vezes você ir pregar na igreja ali para todo mundo. Tem pessoas que às vezes fogem disso, mas se Deus quer que você fale para todo mundo, você tem que pensar: tá bom, Senhor, amém, eu vou te servir, eu vou fazer o que a igreja precisa. A nossa motivação precisa ser sempre, gente, o amor a Deus. Senhor, eu tô aqui porque eu te amo, eu amo a tua obra, eu amo a tua palavra, eu quero ver as pessoas sendo edificadas, eu quero ver as pessoas sendo abençoadas, e não importa o que vão falar, o que vão pensar, o que vão dizer pra mim, o que eu quero é agradar a Deus. Gente, essa tem que ser a nossa motivação, amém? Assim a gente vai estar construindo a nossa vida sobre a rocha, e aí nada vai nos abalar, nada vai nos tirar da onde Deus nos colocou. Tem pessoas que têm ministérios lindos, têm chamados lindos, mas a pessoa não se submete quando há dificuldades no corpo, né, na igreja. Sempre vai ter. Se a gente não passa por essas coisas e amadurece, a gente nunca vai viver o propósito de Deus para a nossa vida, né, o chamado de Deus para nós. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. E é sempre, quando você for fazer alguma coisa para Deus, avalie o seu coração e pensa: Senhor, eu estou fazendo isso para o Senhor. Amém? Voltando ao exemplo que Jesus pergunta aos seus discípulos quem eles diziam que ele era, nós vemos a estabilidade que surge quando sabemos a vontade revelada de Deus. Em Mateus 16, 18, que a gente leu, né? Eu vou ler de novo. Ah, não, a gente não leu o versículo 18, a gente leu 16, né? Deixa eu encontrar aqui. Mateus 16, 18. Só um momento. Mateus 16, 18, Jesus, ele mudou o nome de Simão, né? Ele falou assim: e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Então, gente, é muito significativo esse momento, porque Simão, John Bevere fala, né, no capítulo, que Simão significa ouvir, Pedro significa pedra. Então, uma casa construída de pedra sobre o fundamento sólido de uma rocha suportará as tempestades que se levantam contra ela. E depois Pedro escreveu lá em 1 Pedro 2,5, que eu vou achar aqui agora. 1 Pedro 2,5, Pedro falou depois, né? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Então, uma pedra é um pedaço pequeno de rocha grande. Força, estabilidade e poder estão na rocha da palavra de Deus revelada. E há frutos na vida da pessoa que a recebe. Essa pessoa se torna forte na força daquele que é a palavra viva de Deus. Então, eu vou repetir essa parte, olha só. Uma pedra é um pedaço pequeno de rocha grande. Força, estabilidade e poder estão na rocha da palavra de Deus revelada. Então, a pessoa se torna forte na força daquele que é a palavra viva de Deus, Jesus. Amém? Então, quando a gente está firmado na palavra, nós somos fortes. Graças a Deus. Amém? E aí, em 1 Coríntios 3:11, o apóstolo Paulo disse assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento onde a gente está firmado é Jesus Cristo. Quando a gente busca a Deus, quando a gente busca aquele que é a palavra viva de Deus, ele será revelado e nós seremos estabelecidos. Quanto mais buscarmos o Senhor, quanto mais tivermos a palavra revelada no nosso coração, vamos estar fortes, firmes, fundamentados. E aí, o autor conta que em João 5, Jesus começou a passar por um momento difícil do ministério dele, porque os líderes religiosos estavam querendo matar ele, eles estavam planejando matar, eles estavam passando por dificuldades, por muito medo, os discípulos sentiam muito medo daquilo, né? E aí, a vida ficou mais difícil para eles. E aí, quando as coisas começaram a melhorar um pouquinho, as pessoas queriam levar Jesus à força para se tornar rei. Gente, olha só a atitude das pessoas, a agonia das pessoas. Elas não estavam sendo guiadas por Deus de forma alguma, só pela agonia mesmo do coração delas, a ansiedade, né, a preocupação. Queriam levar Jesus para ser rei à força. Olha que coisa, você forçar uma pessoa a fazer o que ela não quer. Que coisa, e ainda por cima ser rei deles. É uma coisa assim tão absurda, né? E Jesus passou por isso. Olha o que Jesus tinha que passar. E aí Jesus se recusou, se afastou. E aí em João 6,15, eu vou abrir aqui. João 6, versículo 15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, ele se retirou sozinho novamente para o monte. Então, Jesus, ele se recusou a ser rei, né? Se tornar rei lá deles. Eu não sei como que eles queriam fazer isso. Aí, gente, os discípulos, essa parte, eu nunca tinha prestado atenção nisso, nunca tinha visto dessa forma. Os discípulos ficaram chocados, eles ficaram escandalizados com essas atitudes de Jesus, né? Eles se perguntavam por que ele fez isso. Essa era a oportunidade dele. A gente está passando tanto perrengue, agora era a hora da gente brilhar, né? Acho que eles pensaram assim. Por que Jesus fez isso? Muitos discípulos ficaram chateados, né? Eles deixaram empregos, deixaram famílias para seguir Jesus. E aí eles começaram a duvidar se Jesus realmente era o Messias. Muitos discípulos passaram por isso, né? E aí Jesus fez declarações do tipo: ó geração infiel e perversa, por quanto tempo ainda vou suportar vocês? Aí os discípulos escutavam aquilo, eles pensavam: gente, por que Jesus está falando isso pra gente? A gente está seguindo ele. Ao invés deles escutarem Jesus, tentarem entender, receber, mudar. Às vezes, quando a gente escuta uma palavra dura, a gente tem que olhar para nós e a gente tem que mudar
eles não fizeram isso, eles se ofenderam. Então eu fiquei pensando, gente, se até com Jesus as pessoas se ofenderam, imagina nós, réis mortais, né? Que a gente prega a palavra e estamos servindo na igreja. As pessoas se ofenderam com Jesus, gente. Acreditem nisso, olha só. Então a ofensa e o escândalo estavam começando a encher o coração daqueles homens que tinham deixado tudo para seguir Jesus. Eles ficaram muito decepcionados, né? E aí em João 6,53, Jesus ainda falou isso, que eles consideraram blasfêmia. Olha só, Jesus falou: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Então muitos pensaram assim, gente, o que ele está pregando? Ah, não, agora ele foi longe demais. Ao invés de eles tentarem entender o que Jesus estava falando, eles não tentaram entender. Eles se escandalizaram. E Jesus falava essas coisas nas sinagogas, né? E aí eles ficavam mais escandalizados ainda de Jesus falar essas coisas com os líderes religiosos ouvindo. Então, em João 6,60, diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E aí, no versículo 61, Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, falou para eles: isso vos escandaliza? Então, os próprios discípulos de Jesus não eram pessoas aleatórias, eram pessoas que estavam seguindo Jesus já há um tempo, né? Então, ele expôs o fundamento da palavra para eles, ele deu a eles a oportunidade de verem o seu próprio coração. Ele não parou de falar a verdade. Jesus, ele não ficou assim: ah, vocês ficaram chateados, então peraí que eu vou mudar aqui minha mensagem, eu vou falar umas coisas aqui que vocês vão ficar felizes de ouvir. Jesus não fez assim. Jesus continuou falando a verdade. E ele ainda perguntou para eles: vocês querem sair? Né? Aqui no versículo, em João 6,66, ele fala... João 6,66 é quando fala que muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ou seja, eles ficaram ofendidos, ficaram chateados. Falou alguma coisa que eles discordaram. Eles não olharam para o próprio coração para serem transformados. Eles só saíram. Eles não enxergaram a verdade, o autor diz, porque seus olhos estavam focados nos seus próprios desejos egoístas. Eu vou repetir isso aqui porque eu achei isso muito forte. Eles não enxergaram a verdade, porque seus olhos estavam focados nos seus próprios desejos egoístas. Então, quando eu li isso aqui, eu pensei, nossa, a gente precisa ter muito cuidado, porque nós, seres humanos, né, a gente tem a tendência de ser egoísta, né? A gente tem uma tendência ao egoísmo, é normal. A gente tem que se esforçar para não ser. Graças a Deus que Deus nos fez novas criaturas, a gente tem o Espírito Santo, é um pouquinho mais fácil, mas a gente tem essa tendência. E aí, quando a gente tem motivos egoístas no nosso coração, a gente não enxerga a verdade, a gente não enxerga a direção de Deus para nós. O que Deus quer mudar, coisas que às vezes a gente precisa mudar. A gente vai precisar mudar, gente, a vida toda. Quem não se submete à palavra para mudar mesmo de vida, de atitudes, né? Quem não está disposto a mudar atitudes para obedecer a palavra, para agradar a Deus, essa pessoa ela vai envelhecer, mas ela não vai amadurecer. Vocês já viram pessoas que já são mais velhas, têm atitudes de criança. Gente, uma coisa é uma criança ter uma atitude de criança. Minha filha tem 4 anos, ela tem atitudes de uma criança de 4 anos. É normal. Agora, adulto fazendo birra, gente, é muito feio birra de adulto. A pessoa, não vai ser do meu jeito, então eu não vou. Eu não vou fazer, eu vou sair da igreja. Eu não concordo, então eu saio e fujo da realidade. Deus não quer isso para nós. A gente tem que tirar o foco dos nossos próprios desejos egoístas. Não agir como esses discípulos que deixaram de seguir a Jesus, né? A gente tem que focar na palavra de Deus para nós, amém? Tirar o foco dos nossos desejos egoístas. Não, meu Deus, peraí, deixa eu ver, o que o Senhor quer para mim, o que o Senhor tem para mim, né? Se abrir mesmo para a palavra de Deus. Em João 6, versículos 67 e 68, ou do 67 ao 69, aliás,
Vamos ler aqui. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Vocês estão vendo que Jesus não falou assim, gente, fica, por favor, porque fui tantos discípulos embora que, ai meu Deus, eu vou ficar aqui sozinho, ficam, por favor, eu vou mudar meu discurso. Jesus não fez isso. Ele falou assim, vocês também não querem ir embora? Né? Aí Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então, olha o que Pedro falou. No auge da provação que eles estavam passando, ele falou que estava firme no coração dele. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. As mesmas palavras que ele falou lá em Cesareia, né? Ele era uma pedra firmada na rocha, firme na palavra viva de Deus. Pedro era assim, ele não mudou, né? O que ele pensava, o que ele achava. E nós devemos ser assim também. Às vezes, quando tá tudo bem, tudo legal, a gente fica, glória a Deus, aleluia, tá alegre, tá feliz, né? Mas quando a gente está passando por uma provação, às vezes existem problemas que demoram anos para serem resolvidos, né? Demoram anos, às vezes 5, 10 anos. Imagina se a gente for viver esses anos sem o que a gente está esperando, não aconteceu ainda. Imagina se a gente vai viver triste, desesperado, preocupado, né? Reclamando. Imagina se a gente vai perder tanto tempo da nossa vida, um dia que seja, gente, que a gente perde ficando triste, sabe? Você está perdendo tempo da sua vida. A gente tem que ser igual Pedro. Mesmo que esteja numa situação difícil, a gente está firme na palavra. As provas, o John Bevere fala, as provas e os testes localizam uma pessoa. Ou seja, eles determinam onde você está espiritualmente. Eles revelam a verdadeira condição do seu coração. A forma como você reage sob pressão é a forma como seu verdadeiro eu age. Então, gente, quando a gente passa por dificuldades, é quando a gente vê a condição do nosso coração. E aí a gente tem que decidir no nosso coração. Eu vou obedecer a palavra. Tá difícil, mas eu vou me esforçar para eu me alegrar. Eu vou me esforçar para sorrir. Né? Às vezes a gente tá chateado, tá triste, coisas que a gente espera que aconteçam. Mas aí você pensa, eu vou me esforçar para rir, eu vou me esforçar para me alegrar, porque a vontade de Deus é que eu me alegre. A vontade de Deus é que eu ande alegre todos os dias. Então eu vou me esforçar para me alegrar. A gente tem que fazer isso, amém, gente? Perceber o que aquela dificuldade está trazendo à tona do nosso coração e a gente trabalhar nisso. Quando a gente dá lugar para a tristeza, vem outras coisas ruins. Vocês já perceberam isso? Quando a gente fica triste, vem a murmuração. Com a murmuração, você fica mais triste, aí você fica preocupado, aí você fica crítico, aí você começa a criticar as situações. Daqui a pouco você começa a criticar as pessoas, a julgar as pessoas. Vai virando uma bola de neve de coisa ruim na nossa vida. E Deus não quer que a gente viva assim. Por isso a gente precisa cortar desde o início. Veio a tristeza no nosso coração, seja lá pelo que for. A gente tem que falar, não, mas eu confio no Senhor. Deus está cuidando da minha vida. Eu entrego essa situação nas mãos de Deus. Deus está cuidando. Eu vou confiar, eu vou me alegrar. Amém, irmãos? Então a gente sempre tem que fazer isso. E isso é estar firmado na palavra. Porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então quando você está firmado na alegria, você está forte. Tá vendo que se você se entristece, o diabo vai só conquistando mais espaço na sua vida, vai vindo essas outras coisas, e aí vai ficando só pior. Então, mais uma vez, lembrando da casa que foi construída na areia, o John Bevere fala que existem casas que podem ser construídas na areia muito bonitas. Pode ser uma casa linda, toda bonita, maravilhosa, que quando bate o sol, você olha assim, nossa, que casa bonita. As pessoas não veem no que as casas estão construídas, né? Naturalmente falando. Você só vê a casa. Tá lá uma casa linda, maravilhosa, mas é construída sobre a areia. E às vezes tem uma casa que é simples, uma casa bem simplesinha, até bem menorzinha, de um andar, mas está construída sobre a rocha. Então, quando essas casas enfrentam uma tempestade, aquela que era muito bonita, muito maravilhosa, ela fica arruinada.
E aquela que estava construída na rocha, ela fica firme, ela não é destruída. E o John Bevere fala, quanto maior a casa, mais grave é a sua queda. Algumas pessoas se mostram muito bonitas por fora, no sentido assim de que confiam em Deus, eu confio em Deus, eu tenho fé, eu sou uma pessoa que agrada a Deus, que sirva a Deus. As pessoas olham assim, nossa, que bonita aquela pessoa servindo a Deus, que coisa linda essa casa, né? Mas aí, gente, vem uma tempestade na vida da pessoa, derrubou, acabou, destruiu, né? E às vezes a outra pessoa tá ali, ó, só na dela, quietinha, servindo a Deus, tá firmada sobre a rocha, vem as tempestades, vem as dificuldades, e a pessoa tá ali, ó, permanecendo de pé. Nós somos essa pessoa, amém? Nós somos essas pessoas que são firmadas na rocha, essa casa que é construída sobre a rocha, amém? Às vezes as pessoas não estão falando, não estão vendo muito o que você está fazendo, mas Deus está vendo o que você está fazendo para Ele. Deus está vendo as suas motivações, o seu desejo de agradar a Ele. E é isso que vai manter você firme, forte, nada vai te derrubar. Amém? Então, para a gente terminar, eu vou ler essa frase que o John Bevere fala no final, que eu amei, gente, achei linda. Diz assim, edifique sua vida na palavra revelada de Deus e não no que os outros dizem. Continue buscando o Senhor e ouvindo o seu coração. Firme-se no que for iluminado em seu coração. Amém? Assim você não vai cair na armadilha da ofensa e em nenhuma armadilha, né, que o diabo quiser colocar na sua vida. Então agora nós vamos orar para a gente encerrar. Amém? Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigada pelos ensinamentos preciosos desse livro, Pai. Obrigada porque nós temos crescido, nós temos aprendido, meu Deus, tantas coisas preciosas, Pai. Nós queremos guardar no nosso coração tudo que nós temos aprendido da Tua palavra, Pai, nesses ensinamentos desse livro, Senhor. Pai, eu te peço que essa palavra fique guardada no nosso coração, que nós possamos estar firmados na Tua palavra. Em nome de Jesus, que nós sejamos obedientes à Tua palavra, que o nosso coração esteja com a motivação correta para Te servir, para Te adorar, para Te glorificar nessa terra, que sejamos luz, onde chegarmos nós sejamos luz, a luz de Deus possa brilhar através da nossa vida, onde nós estivermos, Pai. Em nome de Jesus, que nós não nos ofendamos com o Senhor, que a gente não fique chateado quando o Senhor falar algo que a gente precisa mudar, que nós tenhamos uma atitude positiva, Senhor, todos os dias da nossa vida, que a gente queira Te obedecer, colocar em prática a Tua palavra, andar em paz, andar em alegria, andar em amor com todas as pessoas, andar em fé. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ajuda e que a nossa motivação seja sempre, Pai, o amor ao Senhor. Que tudo que a gente for fazer seja por amor ao Senhor, para Te agradar. Em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo, a amadurecer e a viver e a praticar tudo que nós temos aprendido, Pai, com esse livro. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém.